Boa noite a todos. Hoje vou falar um bocadinho sobre o que é o perispírito. Ao longo deste trabalho vamos falar várias vezes de alguns termos e vou clarificar esses primeiro, começando pelo perispírito, que é o tema do trabalho. O perispírito pode ser definido como o corpo, entre aspas, que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito, sendo o intermediário da vontade do espírito junto do corpo físico. Já o corpo é o envoltório do espírito, que é adequado e adaptado para permitir ao espírito viver uma reencarnação. São as vestes do espírito que ele utiliza em cada reencarnação. E por fim, vamos definir o que é o espírito. O espírito pode ser definido como o princípio inteligente, criado por Deus, quando a sua criação é simples e ignorante, tendo como objetivo último a perfeição. É aquilo que constitui a nossa individualidade. O espírito é aquilo que nos define. As nossas virtudes, os nossos defeitos, está tudo associado ao espírito. Colocando a definição destes termos de lado, vamos então começar por ver mais ou menos de que é feito o perispírito. E para isso, no Livro dos Espíritos, existe uma questão que responde a esta pergunta. É a questão número 93, que diz o seguinte. Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos respondem: envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. De acordo com esta resposta, nós podemos aferir que o perispírito é constituído de matéria, apesar desta matéria ser em muito distinta de todo tipo de matéria que a gente conheça. Fica então algo entre imaterial, que é feito o espírito, e as matérias terrestres. No entanto, qual a origem da matéria que constitui o perispírito? Allan Kardec, na questão seguinte, a número 94, também questiona-se a mesma coisa. E ele pergunta o seguinte: de onde tira o espírito o seu invólucro semi-material? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como muda as de roupa. Assim, podemos aferir que do fluido universal, que é o constituinte básico do universo, do qual tudo é feito, os governadores de cada planeta alteram esse fluido que é utilizado para fazer os perispíritos de cada um, sendo esse perispírito diferente de pessoa para pessoa, visto que o perispírito depende do grau de evolução da pessoa. Assim, quanto mais evoluída for uma pessoa, mais leve é o seu perispírito. O perispírito e o espírito estão permanentemente ligados. Desde a criação do espírito, ele também tem um perispírito para que possa reencarnar. O perispírito, como disse anteriormente, depende de pessoa para pessoa, sendo um perispírito muito denso, quando é criado simples e ignorante, e que se vai depurando, vai se refinando ao longo do tempo, até que quando se torna um espírito perfeito, já é uma matéria muito sutil, já bastante semelhante à do espírito. Assim, é essa leveza do perispírito que também nos determina para onde nós possamos ir depois de desencarnarmos. Sendo mais leve, sobe mais alto e atinge sítios melhores. O perispírito, de forma geral, costuma assumir a forma que tivemos durante a última encarnação. No entanto, há espíritos que são capazes de alterar a forma, seja a altura, ou a cor do cabelo, ou a forma em geral. Mas, no entanto, não é algo que esteja acessível a todos os espíritos. Já em relação ao corpo, o perispírito e o corpo não estão sempre ligados. Apenas se ligam quando há necessidade de reencarnação. Mas em que momento é que o espírito se liga ao corpo? Na questão 334 do Livro dos Espíritos, podemos obter a resposta. Allan Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento.
Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número de vivos e dos servos de Deus. Ou seja, nós podemos constatar que o espírito e os perispíritos se ligam ao corpo no momento em que o espermatozoide se liga ao óvulo. Dá-se a fecundação e ele, a partir daí, está ligado. Apesar de ser uma ligação fraca, que se desenvolve ao longo dos 9 meses que a criança está no ventre da mãe. A partir daí, a ligação é forte e que só é quebrada com o final da existência. Quando o desencarne, o laço parte e a pessoa desencarna. Que esse laço não pode ser quebrado por ninguém. Ninguém tem a capacidade de quebrar o laço. Apenas o Pai. Porque se fosse, seria um instrumento fácil de vingança. Alguém que quisesse vingar-se de nós, simplesmente cortava o laço e a nossa vida acabava. E como isso não seria muito útil para a nossa evolução, não é possível. No entanto, isso não impede que o espírito, em conjunto com o perispírito, não possam viajar a outras partes, enquanto nós estamos vivos. Porque a ligação pode estender-se, como acontece, por exemplo, durante o sono. Durante o sono, o nosso espírito e o perispírito abandonam o corpo, temporariamente, mas continuam ligados por esse laço, o que nos permite ir a outras partes, aproveitando o tempo em que o nosso corpo recupera energias. Mas não é só no sono que isto acontece. A qualquer altura que o corpo tenha os sentidos mais adormecidos, o espírito pode aproveitar para simplesmente seguir para outras paragens. Nesse espaço em que o corpo está a descansar, o espírito pode viajar para conversar com outros espíritos, ou para aprender, ou aqueles que já têm habilidade para isso, para ajudar outras pessoas. No entanto, existe um caso especial destes, que se chamam os desdobramentos. O desdobramento é quando um espírito deixa o corpo, mas apesar de continuar ligado, e segue para outras paragens. Ele pode ser consciente ou inconsciente, consoante ele se lembre ou não daquilo que fez enquanto estava desdobrado. Isso permite a nossa estadia noutro local, diferente do corpo. No entanto, também podemos perceber casos de morte aparente em que as pessoas na verdade não estão mortas, e que pode-se ver na questão número 423 do Livro dos Espíritos. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo, por efeito da morte real, e pela degradação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral, se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Um exemplo clássico deste tipo de mortes aparentes é o que acontece com Lázaro na Bíblia. Lázaro, que já tinha sido sepultado há 4 dias, quando chega Jesus, e Jesus pede para ir visitar o túmulo de Lázaro. E nesse instante, ele, com os seus poderes de cura, ele consegue, entre aspas, trazer Lázaro de volta à vida. O que acontece é que, neste caso, o laço fluídico entre o corpo e o perispírito ainda não estava quebrado. Ou seja, ele ainda não tinha morrido. Pelo que ele conseguiu fazer com que ele acordasse desse estado dormente e voltar à vida.
No entanto, também podemos ver um pouco a coisa ao contrário. Um espírito que tenha rompido a ligação com o corpo nunca mais pode voltar a esse corpo, o que anula completamente a possibilidade de qualquer tipo de ressuscitação. Ou seja, um espírito, depois de partir o laço, nunca mais pode voltar ao mesmo corpo. Para concluir, vou enunciar algumas das funções do perispírito, sendo a principal a função de intermediador entre o espírito e o corpo. O perispírito faz passar as instruções que o espírito quer que o corpo faça e também consegue devolver as sensações do corpo para o espírito. É no perispírito também que se armazena toda a informação, todo o conhecimento e também tudo aquilo que a gente faz. É também no perispírito que a consciência se encontra. Outra função do perispírito é dar forma ao corpo físico, desde o momento da fecundação até ao dia do desencarne. Há por isso também quem chama ao perispírito o modelo biológico organizador. É no perispírito que estão inscritas as linhas de como o corpo deve ser formado e como se deve modificar, ou até o tipo de doença que podemos vir a sofrer. Assim, o desenvolvimento de qualquer tecido corporal obedece às instruções que vêm no perispírito, sendo que podemos dizer que cada órgão corporal tem um correspondente perispiritual e que esse correspondente controla o desenvolvimento do órgão respectivo. Ou seja, um fígado perispiritual vai controlar o que acontece com o fígado corporal. Se o fígado perispiritual estiver saudável, assim o nosso fígado corporal também, caso esteja doente. No futuro, se a doença se prolongar, afetará também o fígado corporal. Também em sentido inverso, nós e as nossas ações têm a capacidade de afetar a saúde do nosso perispírito. Ou seja, a saúde do corpo reflete então o estado de saúde do perispírito. Por exemplo, alguém que sofra de uma dependência alcoólica, na zona correspondente ao fígado perispiritual, vai tê-lo debilitado. Ou seja, quando desencarnar, leva isso com ele também. Que, caso não seja tratado, pode eventualmente refletir-se em problemas de fígado numa vida futura. É tudo. Obrigado.